Você é uma pessoa que consegue ter paz, consegue descansar, mesmo em meio às situações difíceis? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, continuando aí nossa série onde eu estou contando experiências vividas, né? Tanto eu quanto a minha amiga e parceira aí de estudo bíblico, de oração, vivemos, né, ao longo do primeiro ano de intimidade com Deus. Nós já temos 2 anos aí nessa caminhada de intimidade com Deus e essa série é para contar algumas experiências vividas, porque foram muitas, durante o primeiro ano. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Bom, se você caiu aqui nesse vídeo pela primeira vez, ainda não viu os vídeos anteriores da série, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist onde você pega do iniciozinho ali para entender, né, a história, tudo que eu venho narrando aqui e vou te contar que tá muito bom, tá? São experiências que vivemos assim emocionantes e que tenho certeza que vai te deixar com aquela vontade também de viver algo novo, de viver experiências com Deus. A capa do vídeo, acho que vocês viram aí, a alegria da intimidade. E o título, eu coloquei justamente o nível de intimidade determina seu descanso na providência divina. É interessante que a forma que Deus trabalha é tão linda. A Magda tem me ajudado nessa série específica, porque afinal estou contando histórias, né, delas e minha, às vezes até mais das coisas que ela viveu. E aí ela tem me ajudado com o nome dos títulos e da, né, da capa. E esses dois tinham sido ela, só que diferente o título. E só no nosso culto matinal de hoje, eu não entendi por que eu não tinha conseguido gravar antes. Fiquei até um pouquinho aborrecida que eu gravo, levanto mais cedo para gravar. E não tinha conseguido fazer isso por causa de algumas eventualidades que aconteceram. Só que aí durante o nosso culto eu entendi perfeitamente porque estava ainda precisando de mais informações para trazer para esse nosso momento. Então, o título ficou justamente o nível de intimidade determina o seu descanso na providência divina. Antes estava o tamanho da sua paz. Mas vamos lá, detalhes à parte, vamos entrar então contando uma experiência vivida, né, pela Magda, dessa intimidade com Deus, que é tão linda, que justamente nos traz essa paz, essa tranquilidade, mediante a todas as situações. E Deus, ele cuida de cada detalhe, né? Para eu entrar nesse assunto, primeiro eu quero ler lá em Mateus 6, vou ler o 25 e o 26, que fala assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Vou ler até aqui, mas vocês podem ler até o 34, que aí vem falando sobre toda essa providência divina, né? Que Deus traz para aqueles que se achegam a Ele com amor, para aqueles que confiam nele, contam com Ele, que vivem num nível de intimidade, né, ali bem, né, elevado ali com Ele, porque são consequências, né, das nossas atitudes que a gente colhe. Então, quando a gente nutre essa intimidade diária com Deus, automaticamente a gente vai adquirindo coisas que antes não tinha, como essa confiança, como essa paz de que mesmo que eu olhe para os lados e vejo que não está bem, ou que está faltando alguma coisa, ou passando por uma situação difícil na família, às vezes alguém no casamento, alguém com filhos, alguém com trabalho, eu consigo ficar tranquila porque eu sei que meu Pai Celestial está no controle de tudo, irá suprir todas as minhas necessidades. E aí, quando começa a querer vir a ansiedade, porque somos humanos e os sentimentos nos rondam e tentam nos controlar, nesse momento a gente se lembra de pedir ajuda ao Espírito Santo.
No vídeo passado, eu falei muito aqui sobre o agir do Espírito Santo em nossa vida, que sem ele a gente não dá conta. Então, a gente está com todo o aparato. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo para nos ajudar, cada um com a sua função. E aqui nessa terra, depois que Jesus veio e voltou, é o Espírito Santo que nos conduz todos os dias, quando assim chamamos por ele. Então, quando qualquer situação quer nos deixar aflitos, rapidamente o Espírito Santo nos lembra. E aí a gente clama, né, por Jesus para nos ajudar, pelo Espírito Santo para nos trazer o equilíbrio necessário e rapidamente a paz torna a se instalar no nosso coração ali e a gente consegue perceber que nada daquilo é capaz de tirar a paz de Deus, que justamente é a paz que excede todo o nosso entendimento. Gente, essa experiência de intimidade foi nos trazendo assim tanta coisa. O que eu vou contar aqui, que a Magda viveu, foi uma das coisas, porque foram muitas, como eu citei, que aconteceu, que ficou assim bem evidente, e ela chegou a contar na época no canal dela, sabe? E aí eu quero trazer aqui para vocês. Bom, ela teve uma vez que ela, nessa conversa, né, ela tem um momento dela de intimidade que ela sai para fazer a caminhada e naquele momento ela literalmente está caminhando com Deus, conversando com ele, fazendo suas perguntas, recebendo dele, né, ali alguns downloads, ele interage, né, com ela ali, e ela, então, durante o dia, não tem como, gente, comigo também é assim, a gente conversa no momento focado ali, mas durante o dia, nos acontecimentos, tô lavando vasilha, tô cozinhando, tô fazendo as coisas, a gente acaba conversando o tempo todo com ele. Não tem o versículo que fala na Bíblia, orar e sem cessar? É isso que está querendo dizer. Não está querendo dizer para você dobrar seu joelho e ficar lá, né, naquela oração ali. Não. É esse conversar, é essa participação ativa, né? E aí, uma das vezes ela ia fazer o mercado da semana e ela pegou e falou bem assim, bom, todas as vezes que eu compro berinjela, não tem uma vez que não venha com bicho. Não sei porque eu não sei escolher berinjela que não venha com bicho. E aí, quando ela estava indo fazer o mercado e conversando com ele nos pensamentos, ela falou assim, poxa, toda berinjela que eu compro está com bicho. Aí ela entendeu claramente ele falando para ela, você nunca me pediu ajuda? Nisso, quando ela entendeu isso, ela falou assim, pois agora eu vou pedir. Me ajuda, porque eu não quero mais comprar berinjela com bicho. Gente, foi incrível, né? Nem preciso dizer que, de fato, ela pegou a berinjela, não estava com bicho, e desde esse dia ela compra a berinjela e não vem com bicho, simplesmente porque ela entendeu que ela poderia pedir isso para ele. Gente, e aí parece uma coisa boba, né? Porque às vezes a gente vê Deus assim lá como o ser supremo que ele é, e a gente pensa que a gente só deve se dirigir a ele para coisas mais sérias e que coisas do nosso dia a dia que parecem ser banais, a gente não vai ocupar Deus para isso. Mas, pelo contrário, ele quer que a gente traga, né, ele para o nosso dia a dia, para tudo que a gente faz. Ele se importa com os mínimos detalhes. Se importa. E olha para você ver, uma coisa simples. E ela ficou na alegria. Toda vez que ela ia no mercado, eu lembro que na época ela vinha no nosso grupo de amigas. Gente, a berinjela não tem bicho. A alegria era tão grande que contagiava, né, quem estava ali ouvindo. Porque, como eu disse, uma coisa que parece tão corriqueira, tão simples, mas Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Isso se chama amor. Isso se chama amar. Porque quando a gente ama, a gente se importa. E você acha que um Deus que enviou o seu filho para morrer por nós numa cruz, olha o tamanho do amor, não vai se importar com as situações pequenininhas da nossa vida? Ele se importa. E aí, outro fato interessante que aconteceu com ela, porque ela vai fazer a caminhada dela bem cedinho, ela acorda, né, lava o rosto, troca de roupa e vai lá fazer a caminhada, que ela mora num sítio. E nisso, quando ela chega da caminhada, que ela vai preparar o café da manhã dela para comer, para tomar. E ela faz lá o café e para comer ela gosta de preparar alguma coisa salgada. Às vezes é uma abobrinha, um legume, um omelete.
E aí nesse dia, ela ia fazer um omelete, e é um omelete que dobra, enrola, fica grossinho. Nesse omelete coloca um tanto de coisa, coloca legumes, coloca um tanto de coisa. E aí, quando ela estava fazendo esse omelete, ela escutou claramente Deus falando com ela: coloca manjericão. E ela nunca tinha colocado. Você não gosta do manjericão? Ela falou assim: ah, mas eu nunca coloquei. Aí ela escutou, né? Coloca o manjericão. E ela veio e colocou o manjericão. Quando ela foi comer, que ela. Nossa, ela viu que delícia que tava. E aí ele falou com ela: a pizza, você gosta da pizza é por causa do gostinho, a marguerita. Que a marguerita leva o manjericão, né? As outras levam o orégano. É por causa. Você gosta tanto de. Por que você acha que você gosta tanto da pizza marguerita? É por causa do manjericão. Ela falou assim: é mesmo? Gente, ela veio tão feliz, falando assim, que ele cozinhou com ela, literalmente, ensinando ela ali a preparar o alimento dela com algo, né? Um toque a mais que ia deixar aquilo mais especial, mais gostoso. Nossa, e ela ficou numa emoção e sempre vinha contar. E fora outros momentos ali na cozinha, onde ele foi ajudando ela com coisas lá na hora de preparar para a alimentação dela, foram diversas vezes, mas esse do manjericão ficou bem marcado assim, e eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês. Olha que coisa linda, gente. Deus, ele se preocupa com os mínimos detalhes. Só que a gente só vive isso quem tem intimidade. Quem não tem intimidade, que vai lá, faz aquela oração muitas vezes ensaiada, vai viver como o extraordinário de Deus. Quando eu te chamo aqui no canal para viver uma vida de intimidade com Deus, para você separar um momento do seu dia, é para você experimentar tudo isso. E quando a gente experimenta tudo isso, a gente não abre mais mão disso. E é exatamente isso que Deus quer, que a gente viva uma vida de intimidade com Ele, no qual a gente depende dele para tudo, para tudo. Esses dias, no vídeo passado, eu estava lá na casa da minha mãe no Espírito Santo, onde eu gravei o vídeo lá. Quando eu fui comprar a passagem para viajar, eu perguntei a ele se era para eu ir. Eu falei com ele: paizinho, eu quero muito lá, né, visitar meus pais, ver minhas sobrinhas que estão pequenininhas, né, para participar ali do crescimento delas, ver o meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha vozinha, todos os parentes que estão ali. Já tinha um ano que eu tinha, aliás, um ano e meio que eu tinha ido lá. Então, mas era um desejo meu. Mas ele enxerga o futuro, eu não consigo enxergar. Então, eu perguntei se eu podia ir e pedi que, se fosse para eu ir, que desse tudo certinho, ia comprar passagem, ia encontrar tudo direitinho, ia dar tudo certo. Senão que ele impedisse. Eu ia entender que era porque não era para ir. Olha, para vocês verem, o nível de intimidade é isso. É você colocá-lo em todas as situações da sua vida, a par de tudo que você pretende fazer, deseja fazer, pedir direcionamento para ele. E eu já vivi muita coisa, onde eu sinto eu já falei que minha maneira de comunicação com ele é um pouco diferente, mas quantas vezes eu também estou na cozinha, na pia, entra aquele pensamento, eu entendo ele conversando comigo. Que coisa maravilhosa que é. E teve um dia que eu vivi uma experiência que eu chorei tanto, 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 e essa semana eu revivi essa emoção numa postagem de uma amiga, que ela colocou um postzinho onde uma jovem estava como numa valsa com Jesus. Ali estava retratado Jesus e ela, e a frase, eu não lembro bem da frase, a imagem me chamou mais atenção porque me remeteu à experiência que eu vivi. Mas a frase estava mais ou menos assim, dizendo assim: eu sou filha, né? Para não esquecer que eu sou filha, algo do tipo. E eu lembro que teve um dia, que minha menina caçula, ela ama, desde ela pequenininha, quando eu estava grávida ainda dela, quando eu descobri que, não sei se é a 24ª semana da gestação, que os ouvidinhos já estão prontos, já começa a ouvir tudo o que a mãe escuta, todos os ruídos de fora, e nessa época eu comecei a ouvir orquestras, óperas, músicas clássicas, né? Eu ouvi os louvores também que eu gostava, e então ela já nasceu com gosto para música, né? Por causa desse costume que eu
coloquei de ficar ouvindo ali para ela estar ouvindo dentro da minha barriga. Então, desde ela pequenininha, ela gosta de me abraçar e aí eu danço com ela no colo, rodo para um lado, para o outro. E ela foi crescendo e hoje em dia não dá mais nem para dançar com ela no colo, mas eu viro e mexe, de tempo em tempo eu pego ela, mamãe, vamos dançar. E eu danço com ela assim, bailando como numa valsa e ela fica numa alegria maior do mundo. E aí, esse dia eu estava limpando minha casa, eu estava na cozinha, minha cozinha é bem grande, e eu estava varrendo e eu não lembro bem se antes eu tinha dançado com ela e por isso tinha ficado tocando, né, a orquestra estava tocando valsa, ou se simplesmente eu tinha colocado. Esse detalhe eu esqueci completamente. Mas eu lembro que eu estava ouvindo, né, essas músicas e varrendo o chão da minha cozinha. De repente, eu fui tomada de uma emoção e eu fechei os meus olhos e comecei com a vassoura dançar. Dançando, dançando e muito emocionada. E eu, de olhos fechados, eu enxergava, é como se, foi uma visão, né, que eu estava de olhos fechados, às vezes eu abri o olho, olhava assim, tornava a fechar, eu enxerguei, eu com um vestido longo, eu só via a parte de baixo do meu vestido, e eu via a mão, Deus segurando na minha mão, eu sentia e eu via segurando na minha mão e eu via meu vestido e as pernas assim só dançando e eu entendi que ele estava dançando comigo como numa valsa de 15 anos. Eu não tive uma festa de 15 anos, né? Naquele tempo era difícil, meu pai não tinha condições também e por ter nascido numa família evangélica, Assembleia de Deus, e era muito rígido naquela época, então tudo era pecado. Então, até mesmo uma festa onde um pai iria dançar uma valsa com a filha era pecado. Então, eu não tive uma festa de 15 anos, tive uma surpresa, tive um bolinho cantado parabéns para mim, mas eu não tive essa experiência. E ali eu pude viver essa experiência e foi algo tão emocionante. Eu chorei tanto, 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 tanto. Aí na hora que terminou aquilo, eu fui mandar mensagem para a Magda para contar, porque eu não me contive de tanta emoção. Eu falei, você não acredita o que aconteceu agora? E contei para ela muito emocionada. Ela batia palmas do outro lado de alegria. Então, gente, é sobre isso. É sobre ele cuidar de cada detalhe da nossa vida, do nosso emocional, de curas que a gente precisa, do nosso dia a dia, numa alimentação, numa orientação. Teve um momento que ele orientou sobre organização, eu mesma aqui em casa, quando eu vi uma coisa desorganizada, porque a minha pequena é muito desorganizada, ela espalha tudo, e aquilo, eu nunca fui muito organizada, mas não também, né, aquela coisa avacalhada. E aí, de repente, eu entendi que ele não gostava de bagunça, não gosta, Deus gosta de organização. E aí passou a me incomodar tudo que tá fora do lugar, e aí eu comecei a organizar. A Magda também teve momentos até do banho. É muita coisa, porque eu não lembro de tantos detalhes, mas foram muitas situações onde ele vinha nos ensinando como um pai e uma mãe ensina uma criança, porque nós aqui, para Deus, somos como crianças que estamos aprendendo até chegarmos à estatura de Jesus para podermos estar do lado dele eternamente. Então, gente, Deus é maravilhoso. Isso só é possível quando se tem intimidade. Por isso que eu venho batendo na tecla da intimidade aqui com vocês. A intimidade com Ele, né, nos traz essa confiança. Eu fiz algumas anotações aqui, ó. A intimidade nos traz essa confiança, né? Nós precisamos confiar em Deus para prover todas as nossas necessidades, em todas as áreas da vida, até mesmo as necessidades básicas, né? Que Ele sabe que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Nesses versículos que eu li no início, onde eu vim falando justamente que ele falando, não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente só anda ansioso quando a gente está longe demais de Deus, quando a gente fica distante demais dele. Quando a gente está pertinho nessa intimidade, a gente fica calmo e tranquilo, porque a gente sabe que ele vai suprir todas as nossas necessidades. E aquilo que não acontecer é porque aquela situação a gente precisa passar. Aí nesse momento a gente clama para o Espírito Santo, me faz entender o porquê disso aqui, para que eu passe rapidinho por essa situação de dor, de tristeza, de angústia, porque eu sei que aqui eu estou aprendendo alguma coisa, mas me traz logo então discernimento.
É dessa forma. A gente passa a viver na dependência de Deus. E não é que não vai passar nenhuma situação difícil, vai continuar passando. Eu continuo passando por situações difíceis na vida, a Magda continua. Só que o que muda é a nossa visão para aquilo. Como eu falei, a gente logo clama, pede, ora junto, a oração em concordância, que é muito importante, sabe? Então, a gente agora, em vez de ficar se preocupando excessivamente com as coisas, a gente começa a focar no nosso relacionamento com Deus e em fazer sua vontade. Que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Quando a gente entende isso, tudo começa a ficar mais fácil. Porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca e se machucando sem necessidade. Quando a gente entende que se a gente tiver um relacionamento com Deus e pedir a Ele para fazer a vontade dele na nossa vida, gente, a cabeça da gente muda. A cabeça da gente muda literalmente. Então, os versículos que eu li nos incentivam a buscar viver essa vida na dependência de Deus, que só é possível através da intimidade. Com isso, a gente começa a ficar mais grato por tudo que acontece, até mesmo as situações difíceis. A gente começa a ter mais gratidão, a agradecer mais. A gente começa a cultivar hábitos que vão promover a paz e o bem-estar emocional, porque logo a gente pede ajuda a Jesus, a gente pede ajuda ao Espírito Santo para nos ajudar naquele momento difícil. Sem falar eu até coloquei ali na capa, a alegria da intimidade, sem falar na alegria que a gente sente. Eu separei aqui alguns versículos que vêm falando, aqui sobre essa questão da alegria que nos promove a paz, lá em Salmo 43, versículo 4, fala assim, então entrarei no santuário de Deus e me apresentarei a Deus, meu rochedo e minha fortaleza. Aqui, o salmista, esse santuário é a presença de Deus. Entrarei na presença de Deus e me apresentarei, meu Deus, aqui ele está falando com alegria, A presença de Deus é o nosso refúgio, ela é a nossa maior alegria, Deus, a intimidade com Deus é uma fonte inesgotável de alegria. E a Bíblia está repleta de versículos que descrevem essa alegria, de um relacionamento profundo com o nosso Paizinho Celestial. Lá em Salmo 63, 1-3, fala assim, Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te busco, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te almeja, em terra seca e sedenta sem água. Assim tenho buscado no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Ou seja, a gente sem Deus é como se estivéssemos numa terra seca e sedenta, porque só Ele é capaz de saciar a nossa fome e a nossa sede, que vem da nossa alma, Então, o salmista aqui está expressando um profundo desejo por Deus, Comparando ali ele como uma fonte de água em terra seca. Pensa, você está com aquela sede e aí você consegue um copo de água para beber. Que delícia, essa água entra assim como algo maravilhoso, diferente dos dias que você não está com aquela sede toda, que você bebe normal sem ter sede. Isso é a presença de Deus, ela vem saciando, a gente sente como se estivesse com aquela sede e de repente a gente mata aquela sede, sente aquele prazer enorme. É isso que é ter intimidade com Deus. E aí João lá no capítulo 15, versículo 11, fala assim, essas coisas vos tenho falado para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, sabe? Então, aqui Jesus falando, essas coisas vos tenho falado para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Nós só poderemos ter alegria completa, que é a completude em Jesus, através do Espírito Santo, em Deus Pai, conectados com eles. Então, somente através da intimidade isso é possível, Aí o salmista lá no capítulo 37, verso 4, fala assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Esse versículo me fez lembrar da minha caçulinha, porque nesse momento de intimidade com Deus que eu tenho vivido, eu sempre, na hora do almoço, a gente puxa a cadeira para o Papai do Céu sentar com a gente. É um hábito que eu criei com ela para trazer essa intimidade para ela também, do jeitinho dela, que é uma criança, já ensino ela a conversar com ele, pedir socorro quando eu estiver
algo incomodando, né? E a gente puxa a cadeira para ele. E aí tem hora que ela termina às vezes de comer primeiro e vem pro meu lado para falar alguma coisa, e ela esquece, senta na cadeira que o Papai do Céu tá sentado. Ela fala, aí eu falo assim, Giovana, o Papai do Céu tá sentado aí. Ela fala, sentei no colo do Papai do Céu. Ela, mas o Papai do Céu não vai se importar de eu sentar no colo dele, não. Olha para você ver, que singeleza, né? Que coisa que é isso que ele quer, esse amor, essa intimidade, porque só senta no colo quem tem intimidade. E aí eu lembrei de um dia que o meu marido saiu, foi pra rua e ela queria ter pedido para ele trazer um docinho para ela. Porque pensa numa criança que gosta de doce. Até a gente evita um pouco porque a gente sabe que doce vicia e ela naquele dia queria pedir para ele trazer um docinho. Só que ele saiu, ele ia fazer compra. E ela esqueceu de pedir. Aí nesse momento ela falou assim, mamãe, vamos pedir para o Espírito Santo lembrar ele, colocar no coração, lembrar não, né, que ela não tinha pedido, colocar no coração dele para comprar um docinho para mim? Eu falei, vamos. Aí pedimos, falamos amém, fizemos uma oração em concordância. Pensa na alegria dela quando o pai dela chegou com doce. Então é bem esse versículo, deleita-te também do Senhor. Deleitar é se, como que, é como se atirar nos braços e sentir prazer de estar na presença dele. Isso é de se deleitar. Então, olha só, deleita-te também no Senhor e ele te concederá os desejos do seu coração. Ela estava com vontade de comer um doce e ela pediu e o doce veio. Então, gente, não tem como não se alegrar com esses pequenos detalhes que eu estou contando aqui. E a palavra de Deus, ela vem retratando em muitos versículos essa alegria profunda que vem justamente desse encontro pessoal com Deus, dessa intimidade. Lá no Salmo 16, descreve a alegria de estar na presença de Deus. Depois tira um tempinho para ler. Salmo 100 é um convite à alegria com Deus, em Deus, né? Em Deus, que a alegria perfeita, plena, a gente encontra nele. Lá em Filipenses 4:4 fala sobre regozijar-se sempre no Senhor. Então, a alegria da intimidade de Deus é um presente, gente, que ele prepara para cada um de nós, para seus filhos, né? Quando a gente busca ter esse relacionamento mais profundo com ele. Ele nos presenteia, né, com essa alegria, né, que transcende todas as circunstâncias da vida. Como eu falei lá no início, as situações difíceis da vida passam a ficar pequenininhas, ínfamas, porque a gente entende que a alegria do Senhor é a nossa força, como diz no versículo. A gente entende que a presença dele nos suple em todos os sentidos da vida e que aquele momento difícil não vai nos matar. É algo que a gente precisa aprender e que logo vai passar. E aí a gente passa de mão dadas com o Espírito Santo, que nos ajuda e nos conduz aqui até chegar aquele dia onde estaremos todos reunidos com o Pai. Eu espero que depois de ouvir esse vídeo, se você ainda não está tendo o seu momento diário com compromisso de intimidade com Deus, você saia daqui já compromissado em ter esse momento, em viver essa alegria, em conseguir ter paz diante das situações difíceis, de olhar para uma situação difícil e saber pedir a Ele discernimento para entender e pedir o que eu preciso mudar nas minhas atitudes para que isso aqui melhore, para que isso aqui reverta, para que isso aqui seja restaurado. Me mostra. Começa a pedir, começa a falar do que você está sentindo. Deus é Pai, e um Pai que nos ama com amor infinito. O amor dele não falha. Não é como o nosso amor humano, uns para com os outros, que às vezes a gente acaba pisando na bola. O dele não falha. Então é com esse Pai que eu estou te convidando para contar, para depender. Eu já falei em alguns vídeos mais antigos aí aqui do canal que a gente nunca deve emancipar do nosso Pai Celestial, né? Ficar independente. Não, a gente deve continuar dependendo dele o tempo todo, porque somente ele pode suprir as nossas necessidades. Bom, gente, essa foi a mensagem de hoje, foram essas experiências que eu queria contar, tá? E quero pedir a você que está aqui seguindo no canal que deixa aí seu joinha, deixa uma mensagem, porque fazendo isso, o YouTube entende que o vídeo é bom e começa a mostrar para mais gente. E a intenção aqui é de fazer essa mensagem chegar cada vez mais longe.
E fazendo isso também, eu vou interagir com vocês. Eu fico na maior alegria quando eu vejo que alguém colocou uma mensagem lá. Enquanto o canal está pequeno, eu consigo interagir com todos que deixaram a mensagem aqui. É claro que vai chegar um momento, eu creio nisso, já está profetizado, que esse canal vai crescer, porque eu estou aqui levando a palavra de Deus, né? E aí vai chegar um momento que eu não vou conseguir responder todo mundo, no máximo dar um coraçãozinho. Mas enquanto está pequeno, eu posso responder a cada um que deixar uma mensagem aqui com todo carinho, com todo amor. Se for um pedido de oração, vou tirar um momento para orar com todo prazer, com toda alegria do meu coração, tá? Então, faça isso. Também não esqueça de compartilhar. Seja aí alguém que vai ajudar a levar a mensagem de Deus. Às vezes você é uma pessoa mais tímida, tem vergonha de falar, mas o fato de você compartilhar uma mensagem dessa, você está também evangelizando, né? E aí levar aí a palavra de Deus para pessoas que às vezes precisam de ouvir uma mensagem como essa, porque estão frias na fé, estão desanimadas, tristes, e a ouvir testemunhos como este, a fé renova e aí ela volta a querer estar na presença de Deus. Então é isso, ficam todos com Deus e vejo vocês na próxima semana.